Beleza. Continuamos então com a aula. Falamos então um pouco da responsabilidade desses bancos financiadores, que apesar de eu entender como incorreta a decisão, é o entendimento atual do STJ, pelo menos em alguns casos pontuais, né, que se espera que não se mantenha a decisão, mas por hora é esse o entendimento, né? E continuando sobre o vício do produto, então nós temos uma exceção a essa responsabilidade do fabricante, porque a gente tem que lembrar aqui sempre que pela ideia do Código de Defesa do Consumidor, quem responde primeiramente, né, quem tem a preferência, digamos, de responsabilidade é o fabricante. Isso se vê até pela, pela previsão de responsabilidade subsidiária no fato do produto, em que o fabricante responde em primeiro lugar. Então a gente entende, por uma interpretação sistemática, que, na verdade, o fabricante, em primeiro lugar, é que deve responder por esses fatos. Depois, o comerciante. Apesar de a gente ver que a responsabilidade é solidária em vários casos, e logicamente, pela definição de solidariedade, eu posso sim ir atrás do comerciante primeiro, mas a ideia do código é sempre essa. E aí, em nós temos um caso de exceção dentro dos vícios do produto, que são os produtos entregues em natura. Quais são esses produtos entregues em natura? Pensa no exemplo das frutas, numa feira, por exemplo. Esses produtos entregues ao natural, digamos assim. Não industrializados, não mexidos e assim por diante. No caso desses produtos, pessoal, é muito difícil a identificação de quem que seria o fabricante, né? De quais seriam as informações que eu teria que buscar desse fabricante. Não é possível, por exemplo, devolver um produto desse, uma fruta, lá para a fazenda para pedir uma outra fruta em retorno, ou uma carne e assim por diante, né? Então, na verdade, para facilitar essa questão, o código vem e diz, olha, nesses casos, quem responde é o comerciante, tá? Quem responde em primeiro lugar é o comerciante, que é aquele cara que eu consigo identificar, é aquele cara que eu sei quem é, que eu posso ir atrás e assim por diante. Então, quando eu for pedir eventual restituição, eventual substituição, quando eu for pedir todas essas questões, eu já sei a quem recorrer, tá bom? Beleza, tá? E em todos esses casos, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber que o último prejudicado vai ser sempre o consumidor, tem que lembrar disso, beleza? E aí nós temos duas classificações desses vícios, né? Que são os vícios de qualidade e os vícios de quantidade. Então, vício de quantidade, eu fui comprar 1 quilo de frango e eu recebi 600 gramas de frango apenas, tá? Vício de qualidade, então eu fui comprar lá 1 quilo de frango e tem de fato 1 quilo de frango, mas aquele quilo de frango está estragado. Então, um vício de qualidade do produto, né? A diferença na prática para, digamos assim, para regulamentação de cada um dos dois, né? Ela vai estar na possibilidade, no caso dos vícios de quantidade, de complementação do peso. Então, fui lá comprar 1 quilo, veio 600 gramas, entrega os outros 400 gramas, tá tudo certo, tá tudo resolvido, beleza? Então, isso eu não tenho como fazer quando existe vício de qualidade. Então, basicamente, essa mudança ela é feita para ter essa diferença aí de tratamento, digamos, né? Aí é feita essa classificação. Para resolver os vícios do produto, o consumidor tem 30 dias, tá? Para pedir a restituição do dinheiro, para pedir a substituição do produto, para pedir a complementação e assim por diante. Tá? Então tem 30 dias para fazer isso. Qual que é a consequência de não utilização desse prazo? A consequência de não utilização desse prazo é a decadência do direito de cobrar. Beleza? Então é bem grave.
Então, isso chega a levar a doutrina a chamar isso de um único direito do fornecedor dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, bem importante isso aí. É direito do fornecedor, sim, o prazo de 30 dias para arrumar esse vício. E a não utilização do prazo pelo consumidor, na verdade, é considerado um abuso de direito, ou seja, ele tem lá o dever legal de levar essa demanda ao fornecedor para tentar arrumar a situação da melhor forma possível, e aí ele deixa passar para poder propor uma ação judicial. Isso aí nós estamos tratando daí já de abuso de direito. Então, é direito do fornecedor utilizar esse prazo de 30 dias para resolver o problema? É. Na entrega, é mais um comentário, né? Na entrega do produto, né? Supondo que o consumidor vai lá levar o produto para arrumar, e aí ele volta, mas volta ainda com um defeito, tá? A cada nova entrega, esse prazo se renova de 30 dias, e aí, na verdade, já abre possibilidade, inclusive, de uma ação judicial, porque o consumidor já deu ao fornecedor a possibilidade de se retratar, digamos, né, de trocar, de arrumar, enfim. E aí, se ele não fez, acaba gerando a possibilidade dessa demanda aí. Sobre o fato do produto, nós temos duas situações. Nós temos a primeira situação, que é a questão da solidariedade, que foi dita lá atrás. Aqui não existe solidariedade entre o comerciante e o fabricante, mas existe subsidiariedade, ou seja, o fabricante responde primeiro. Se ele não puder responder, ou em algumas situações específicas lá, que estão no código, aí o comerciante vai responder. Segunda situação é o prazo prescricional para ação de reparação de dano, porque aqui a gente já sai daquela situação onde não poderia haver dano material, dano moral, dano estético por conta da impossibilidade de acumulação, para uma possibilidade sim de que a ação tenha lá danos morais, danos materiais e assim por diante. E qual que é o prazo para essa ação? O Código Civil, lá no artigo 206, ele fala em 3 anos de prazo para ação de reparação civil. Mas o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27, fala em 5 anos. Então, na verdade, no confronto, primeiro por ser norma especial e segundo por ser norma mais favorável ao consumidor, aplica-se o prazo de 5 anos para eventual reparação civil abrangida aí pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, agora nós vamos tratar um pouquinho do vício do serviço, tá? O vício do serviço, ele acontece, lembrar, quando não tem um efeito externo, quando nós estamos falando de uma prestação de serviço e não de um produto entregue especificamente. O primeiro comentário que a gente tem para fazer sobre o vício do produto é que a utilização de peças novas na reposição ou na manutenção de veículo, por exemplo, a não ser que isso esteja expresso em contrato, é direito do consumidor, ou seja, se eu vou lá numa mecânica, uma mecânica qualquer, e o cara fala, olha, eu tenho aqui uma peça paralela, eu vou usar essa aqui para arrumar teu carro, é uma coisa, tá tudo combinado, tudo certo. Outra situação é eu levar na concessionária, onde eu tenho a expectativa de que as peças vão ser as originais, de reposição e etc. E aí eles vão lá e usam de repente uma peça paralela, como de fato acontece, né, na realidade, e aí isso acaba gerando um vício no produto, um vício no serviço, e esse vício é passível de todas aquelas situações que a gente viu. Abatimento proporcional no preço, devolução do dinheiro ou o conserto efetivo, né, daquele serviço que não foi realizado a contento.
Beleza, pessoal? Encerramos por aqui. Até a próxima aula.